Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 8 de janeiro. Neste dia, no ano de 1863, decorreu a Segunda Batalha de Springfield, quando as forças confederadas do Sul quase desferiram um golpe que poderia ter sido fatal contra as forças nortistas da União. Em 1863, a Guerra Civil Americana já se arrastava há quase 2 anos. As forças nortistas da União, lideradas pelo presidente Abraham Lincoln, lutavam pelo fim da escravatura, e as forças do Sul, conhecidos como os Confederados, lutavam justamente pela manutenção da escravatura, já que a sua economia, baseada em grandes latifúndios, dependia diretamente da mão de obra escrava para funcionar e ser lucrativa. No segundo ano da guerra, a balança não estava pendendo para nenhum dos lados, com as batalhas ainda muito equilibradas entre o norte e o sul. Basicamente, qualquer lado poderia sair vitorioso, e cada movimento era como um intrincado jogo de xadrez. Em dezembro de 1862, uma parte considerável do exército da União encontrava-se em lutas ferozes na fronteira entre o Missouri, o Arkansas e o Oklahoma, no chamado setor oeste da guerra. E essas forças eram abastecidas por uma longa rota de suprimentos, cujo entreposto principal localizava-se na cidade de Springfield, no Missouri. Tratava-se de um cruzamento de estradas e de ferrovias extremamente vital para as tropas da União, que lutavam contra os confederados um pouco mais ao sul. Basicamente, toda a munição, todas as armas e toda a comida que mantinha as forças da União lutando no sul, naquele setor da frente, tinha que passar obrigatoriamente por Springfield. Se Springfield fosse tomada, 1/4 de todas as forças de combate do norte ficariam cercadas e sem suprimentos em território hostil, o que inevitavelmente levaria à sua destruição. Uma derrota assim tão pesada teria um impacto terrível na guerra travada por Lincoln, o que poderia levar à perda de apoio para a guerra, e no extremo, até mesmo a divisão dos Estados Unidos em 2, tal como os confederados queriam. E foi com a intenção de alcançar esse objetivo que, em dezembro de 1862, o general confederado John S. Marmaduke, bem ciente do importante papel de Springfield na guerra, avançou com 3 colunas de cavalaria a partir do Arkansas, com cada uma seguindo por uma estrada diferente. O objetivo de Marmaduke era atacar Springfield a partir de 3 frentes, uma ao norte para evitar a chegada de reforços, uma ao sul para evitar que os suprimentos fossem escoados para as tropas da União que combatiam na frente, e outra a partir do oeste, que iria desferir o golpe fatal contra as forças nortistas no interior da cidade. A cidade de Springfield não era uma base militar e, como referi, desempenhava apenas o papel de entreposto para o abastecimento das forças que combatiam a mais de 100 quilômetros para o sul. Por isso, contava com uma força de apenas 2.000 soldados, dos quais apenas 1.000 eram veteranos. Já a força de cavalaria do general Marmaduke era composta por quase 2.000 soldados, extremamente experientes, muito bem armados e motivados. No dia 7 de janeiro de 1863, o comandante de Springfield, o brigadeiro-general Egbert Brown, recebeu a notícia de que uma grande força de cavalaria confederada se aproximava da cidade por 3 direções. O general Brown tinha 2 opções: destruía todos os suprimentos que estavam armazenados na cidade e que eram importantes para os combates de inverno, e em seguida recuava para o norte, ou então defendia a cidade. Diante da perspectiva de abandonar dezenas de milhares de soldados da União no sul, o general Brown decidiu organizar as suas poucas forças e defender a cidade a qualquer custo. O general Brown tratou de transferir grande parte dos mantimentos e das munições para um forte local, dando instruções para a guarnição destruir tudo em caso de derrota, para que não caíssem em mãos confederadas. Em seguida, distribuiu armas para a população civil local, colocando-os em pontos estratégicos nos cruzamentos das estradas que conduziam à cidade.
Apesar de em menor número, o General Brown tinha a vantagem do terreno, já que Springfield era cercada por 4 pequenos e improvisados fortes, que serviriam como pontos de observação e de ataque, o que permitiria calibrar com precisão os disparos da artilharia a partir do interior da cidade. E na manhã desse dia, 8 de janeiro de 1863, o general Marmaduke iniciou o ataque contra Springfield a partir do sul, com 2 das suas colunas de cavalaria. A sua terceira coluna estava atrasada, mas o general sulista não queria perder o fator surpresa e temia, com razão, a chegada de reforços ao longo do dia. Os primeiros ataques foram vitoriosos para as forças do sul, que chegaram sem problemas a apenas 3 quilômetros do centro de Springfield. Uma carga de cavalaria confederada era uma visão autenticamente aterradora, com soldados disparando as suas pistolas e brandindo as suas espadas a toda velocidade pelo campo de batalha. Nesse momento, o general Marmaduke ordenou que 2 regimentos desmontassem e que avançassem a pé para cercar e destruir o forte número 4 que protegia a cidade, mas apesar do esforço, não conseguiram. Nesse meio tempo, o coronel confederado Joseph Shelby, sob as ordens do general Marmaduke, conduziu operações táticas contra o centro e o flanco oeste das forças nortistas. As forças do coronel Shelby, aproveitando-se da cobertura de uma ravina a oeste da cidade, avançaram e ocuparam de surpresa um edifício de 2 andares que a União usava como prisão. A partir dessa posição elevada e privilegiada, a menos de 1,5 km do centro da cidade, as forças confederadas passaram a disparar contra as forças do general Brown, que, desorientadas, tinham agora que combater contra 2 frentes bem distintas. O general Brown, vendo o desespero da sua situação, ordenou que alguns regimentos avançassem diretamente contra o edifício, resultando numa dura e sangrenta batalha junto à paliçada que o protegia. Nesse momento, os confederados lançaram também outros assaltos contra a cidade em outros pontos da linha defensiva, resultando numa batalha campal que lembrava as antigas batalhas medievais. Os homens usavam as suas espingardas como clavas, e grande parte dos ferimentos foram causados por golpes de faca e de baioneta. Uma autêntica luta corpo a corpo que se espalhou por grande parte das ruas e casas de Springfield, algo muito pouco habitual na Guerra Civil Americana, cujas batalhas costumavam ser travadas e decididas em campo aberto. Quando o sol começou a se pôr, o caos reinava em Springfield e o general Marmaduke ordenou um novo ataque com todas as forças disponíveis contra o forte número 4, mas falharam mais uma vez. Nesse momento, com a noite caindo sobre a cidade, começaram a chegar reforços de outras guarnições da União que foram informadas do ataque no início do dia, e o som das trombetas dos reforços nortistas causou o pânico entre as forças do general Marmaduke, com muitos pelotões virando as costas e recuando. Diante dessa situação, não restou outra alternativa ao general Marmaduke senão ordenar o recuo de todas as suas forças. A batalha tinha sido perdida e as forças do norte conseguiram manter Springfield como um importante posto de abastecimento para o setor oeste da Guerra Civil Americana. Dos 2.000 combatentes nortistas da União que defenderam Springfield, 30 foram mortos e quase 200 foram feridos. E dentre os quase 2.000 soldados da cavalaria confederada do general Marmaduke, entre 70 a 80 foram mortos, 12 foram capturados e cerca de 200 foram feridos. Se Springfield tivesse caído nesse dia, o destino de dezenas de milhares de soldados da União teria sido selado e o resultado da Guerra Civil Americana poderia ter sido bem diferente. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!